o pessoal vá conectando. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Pessoal, sempre no início de cada aula, eu procuro relembrar com vocês, pelo mínimo, o calendário. Lá no nosso vídeo do contrato pedagógico, a gente tratou tudo com detalhes, né? O contrato pedagógico girou ali em torno de uma hora e um pouquinho, né? Tudo detalhado, a gente entrou no Moodle, mostrou onde estão as avaliativas, abrimos o Classroom, mostramos o trabalho, mostramos onde vai aparecer a prova final lá no Moodle, mostramos onde vai aparecer a substituição lá no Moodle, falamos do guia do aluno, a gente abriu o guia do aluno para mostrar que vocês têm que observar as datas de entrega das avaliativas, tudo com detalhes, né, lá no vídeo do contrato pedagógico. Mas, no início de cada uma das aulas, como eu falei, a gente relembra pelo menos o calendário, né, rapidamente dos nossos compromissos, tá? Então, na primeira semana, a gente teve a aula 1 e 2, correspondente a terça e quinta-feira, né, 20 do 4, 22 do 4. E vocês tiveram, então, ali o compromisso, né, de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, que tem prazo, né, o prazo está no guia do aluno lá, para vocês fazerem, né. Não esqueçam, vale um ponto, tem que cumprir com prazo, né. Dia 27 do 4, 29 do 4, é essa semana agora, né, a semana 2. Então, hoje aula 3, quinta-feira aula 4. Vocês têm o compromisso lá no Moodle, né, dentro da semana 2, para fazer a atividade avaliativa 2, valendo um ponto. O prazo para fazer a avaliativa 2 está no guia do aluno. Na semana 3, vocês têm, no dia 4 do 5 e 6 do 5, aula 5 e 6. Correspondente a essa semana 3, lá no Moodle, vocês têm a atividade avaliativa 3 para fazer, vale um ponto, o prazo está no guia do aluno. Na semana 4, 11 do 5, 13 do 5, vocês têm aula 7 e 8, terça e quinta-feira. Correspondente a essa semana 4, vocês têm atividade avaliativa 4 para fazer lá no Moodle, com peso 1, né? Prazo estabelecido no guia do aluno. Então, todas as atividades avaliativas da N1 estão lá dentro da semana correspondente, né? Semana 1, 2, 3 e 4, sendo que cada uma delas tem um prazo, né, para fazer, e esses prazos estão no guia do aluno, conforme a gente mostrou lá no vídeo do contato pedagógico, né, que ficou recomendado para vocês anotarem os prazos, né, para não esquecer e não perder essas atividades, esses pontos, né. Bom, na N1, são 4 pontos das avaliativas no Moodle, faltam 6 pontos para fechar os 10 pontos da N1, esses 6 pontos vêm do trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar, então, vale 6 pontos. Vocês devem fazer e entregar no Classroom, conforme combinado e demonstrado na nossa aula do contrato pedagógico. A entrega é até 15 do 5, ou seja, dá para entregar antes, né? Não é no dia 15 do 5, é até 15 do 5. Então, quem quiser entregar dia 14 dá, dia 13 dá, dia 12 dá, qualquer dia, né? Até o dia 15 do 5, certo? Pode ser feito em dupla, trio, grupo, sendo que, de novo, conforme combinado, lá no vídeo do contrato pedagógico, a entrega será individual, tá? Vocês podem ter elaborado junto com um colega, mas na hora de entregar o seu, né, tem que abrir lá o seu Classroom, clicar no seu trabalho disciplinar, digitar suas respostas e clicar em entregar, tá? Vale 6 pontos, pontos importantes aí. Conteúdo do trabalho disciplinar a gente vai ver, né, no decorrer das nossas aulas, né, são 2 atividades aí que vocês têm que fazer, né, é o método PEPS e o cálculo do ponto de pedido, conteúdo que a gente vai ver nas próximas aulas ainda. No dia 18 do 5, nesse dia, a gente tem a nossa revisão, tá? O formato de aula é o mesmo das aulas anteriores, né? A primeira parte a gente vai ter conteúdo, no caso do dia 18 do 5 vai ser conteúdo de revisão, né? Trabalhado o conteúdo, acontece o intervalo, 15 minutos de intervalo, volta do intervalo chamado. Depois da chamada, vão ter exercícios de revisão desse dia 18 do 5. Tá? O mesmo formato das aulas anteriores, né? Todas as aulas são assim, né? Primeira parte conteúdo, terminamos ali o raciocínio, né? A lógica de todo o conteúdo. A gente faz um intervalo de 15 minutos, volta ao intervalo, depois do intervalo exercícios, tá? Muito importante a gente participar sempre desse segundo momento dos exercícios, por quê? É nesse momento dos exercícios que vocês vão ter dúvidas ou perguntas, né? Que não tiveram antes, né, porque vão ter que dar conta, né, de resolver um problema, né, uma situação da disciplina.
pesquisando, relembrando a aula ao vivo, né, olhando os slides, olhando a apostila. E se permanecerem com dúvidas, né, a gente está conectado aqui ao vivo para tirar dúvidas e perguntas de vocês, né, das 9 até o meio-dia, né, nos 2 momentos, tá? Então é importante que participem, que tirem dúvidas, e esse horário de aula de vocês, né, e esse horário que vocês têm acesso aí ao professor para tirar as dúvidas de vocês. É importante que participem, né, que tirem dúvidas, que façam as perguntas de vocês, para não, né, chegar na hora do processo avaliativo, né, e tá com a dúvida ainda e não, né, não conseguir fazer. Então, participem, né. 20/5, acontece a prova final, tá? A prova final, esse dia, 20/5, não tem conexão ao vivo, é somente a prova. Então, no dia 20/5, vocês vão acessar o Classroom. No Classroom vai estar ali as instruções de prova para vocês lerem e o código de prova para vocês copiarem. Então, 20/5, acesse o Classroom às 9 horas, está lá as instruções e o código da prova. Copie o código, acesse o Moodle, acesse a disciplina de produção de materiais. Abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, vai estar a prova final, clica nela, põe o código que vai ser solicitado e vai ter acesso às 10 questões da prova. E as questões objetivas, que ao responder as 10, vocês vão clicar em salvar e enviar, e ela vai então automaticamente já dar a nota, o resultado final que vocês ficaram na N2. Nossa média final, N1 mais N2 divididos por 2. Ficou acima da média, teve a frequência nas aulas, né, de 75% no mínimo, aprovado. Ficou abaixo da média, né? N1 mais N2 dividido por 2 deu menos que 6. Tem ainda a prova de substituição, né? Substitui a menor nota. Ficou com 8 na N1, 2 na N2, por exemplo, né? Soma dá 10, divide por 2 dá 5. Ficou abaixo da média. Aí vai precisar fazer a prova de substituição, substitui a menor nota entre a N1 e a N2. Se for esse caso, né, do exemplo, 8 na N1, 2 na N2, vai substituir qual nota? Vai substituir a N2, que é a menor, né? Precisa quanto na prova de substituição? Precisa uma nota suficiente, né, para somada com a N1, dá a média 6, né? Se ficou com 8 na N1, quanto é que precisa na N2? 4 no mínimo, né? Porque 8 mais 4, 12, divididos por 2, 6, aí dá a média, né? A prova de substituição acontece no Moodle, no dia 5/6. Então, quem ficar abaixo da média, nesse dia, tem que acessar o Moodle para fazer a prova de substituição. Ela vai estar lá abaixo, né, da semana 1, 2, 3 e 4, e da prova final vai aparecer a prova de substituição para vocês. Tá? Espero que ninguém precise fazer, mas se precisar, tem esse recurso ainda, né? Último aí no dia 5/6. Pessoal, sobre o calendário, embora a gente tenha tratado isso com detalhes lá no contato pedagógico, né? E em cada aula a gente relembra, mas pergunto para vocês se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre o nosso calendário. Como é que tá para vocês isso? Bruna para ela disse que está tranquilo, a Renata está tranquilo, o Felipe colocou nenhuma dúvida, a Lara também colocou aí no chat tranquilo, a Gleiciele também colocou nenhuma pergunta, dando bom dia Gleiciele, Gabriele mandou um tranquilo, a Luísa tem uma dúvida na matéria, na verdade. Tá? Faz a tua pergunta, Luísa. Eduardo, dando bom dia. Tranquilo, Eduardo. Deu uma atrasadinha, mas conseguiu conectar, né? Legal. Rosana mandando um tranquilo ali. A Bruna Oliveira também tranquilo. Luísa, no processador de informações. Sim. Qual a dúvida? Pode explicar de novo como funciona? Claro, podemos, né? Mas gosto de ressaltar sempre, né, gente? Se vocês ficaram com dúvida, enfim, em alguma coisa, né, que foi tratada durante a aula, ela foi gravada, né? E vocês podem reassistir a aula na íntegra, ou podem, né, como é um vídeo gravado, pular ali para o trecho que vocês querem rever, né? Tá? A gente tratou esse assunto do nosso processador de informações, né? Lá na aula, de forma ao vivo, né?
Mas sei que às vezes acontece, né, de cair a conexão de vocês, aí volta e perdeu aquela parte. Por isso a aula é sempre gravada, né, para vocês retomarem, né, reassistirem sempre que precisarem, ou na íntegra, ou o trecho que acharem melhor, né. Mas, explicando aí a questão da Luísa, né, independente do tipo de processador, a empresa funciona como um sistema aberto. Então, a mentalidade por trás do raciocínio, seja do processador de materiais, do processador de informações, enfim, qual processador for, né, é essa lógica. Tem entrada, processamento e saída, né. No processador de informações, o que a gente tem, né? Em geral, a prestação de um serviço, tá? Então, vamos pegar um serviço de entretenimento, para exemplificar aí a pergunta da Luísa. Então, vamos pegar Netflix, né, que é uma coisa bem tecnológica, né, bem atual. Na entrada desse processador de informações, né, nós temos dados, né, nós temos história, nós temos roteiro, né. Esses dados de entrada processados, né, os dados, as informações, a história, o roteiro, processado, no final vai virar um serviço, né? Um serviço, uma série, um filme, enfim, né? Que vai ser, então, disseminado lá através, né, da plataforma da Netflix, né? E vai ser vendável, né? E as pessoas vão, enfim, assinar a plataforma em função daquilo que foi processado em termos de informações, dados lá na entrada. Então, se processam informações e se ofertam serviços na saída, né? Cinema, mesma coisa, né? Canais de TV, né? Canais do YouTube, né? Serviços como, por exemplo, o Spotify, né? As redes sociais, elas processam informações, né? Google, Facebook, né? Instagram, Telegram, WhatsApp, né? Empresas de telecomunicações como prestadoras, né? De serviços de telefonia, internet, são processadores de informações, né? Tem informações na entrada, ela organiza as informações, né? Ordena essas informações e oferece a prestação de um serviço lá na saída, tá? Assim que funciona o processador de informações, Luísa, certo? Keter conectando, bom dia. Lucas colocou, pediu a troca de turno. Não entendi o Lucas aqui. Eu sou o Lucas, que havia pedido a troca de turno, preciso do link do Classroom da turma da manhã. O link das turmas de vocês fica no portal do aluno, Lucas. Tem que acessar Bom lá o dia. portal do aluno. Bom dia, Lucas. Tem que Ah, acessar o sim. portal do aluno. Aí tem, além do ícone do Moodle, né? Tem o ícone lá, salas virtuais. Clicando ali, já vai aparecer o link para ti. Vocês já te trocaram de turma, né? Tá lá o link da turma da manhã, que agora tu vai estar de manhã, né, Lucas? Sim, não, é isso mesmo que eu queria comentar contigo. Eu liguei para eles agora porque eu tentei entrar 2 vezes pelo link e tá dando erro. Não tá aparecendo só a turma da manhã. Daí eu perguntei se eu podia perguntar para ti se tu conseguir mandar para mim esse link, porque não tá dando lá. Lá não tá, eles não te trocaram ainda? Eles trocaram, só que tá dando erro para mim entrar. Eu já tentei entrar pelo celular, pelo computador. Daí eles Tá, falaram para mim, pedir para ti se tu conseguia mandar para mim esse link para mim poder tá. participar, É, acompanhar tudo. tem que ver exatamente qual o erro que acontece, porque o link que está lá é o mesmo que eu vou te mandar agora, tá? Vou pegar de Sim. novo aqui o link e vou mandar aí no chat para ti, o link do convite. É o mesmo que está divulgado lá. Se está dando problema aí de acesso teu, né? Espero que resolva, né? O link que eu estou te mandando, mas a princípio tem que ver se está com o mesmo e-mail, né? Também, Lucas. Mesmo e-mail que tu entrou na outra turma. Sabe? Tu consegue me passar o teu e-mail? Vou te mandar. Eu vou tentar de uma outra forma. Se o link está dando erro para ti, eu vou tentar de outra forma aqui. Eu vou colocar teu e-mail dentro da relação de alunos. Vamos ver se resolve. Porque pelo link a gente já viu que tu tentou lá e não deu, né? Eu vou tentar fazer dessa forma.
Pera aí, eu errei, senhor. Não é esse? Não. Tá. Errei o número. É o de baixo, esse aí. Tá, ok. De um outro jeito aqui, Lucas, vamos ver se funciona. Tá, tenta entrar no teu e-mail, Lucas, e ver se não foi um convite pro teu e-mail agora. Tá? Porque pelo link estava dando erro, né? Então não vai adiantar eu ter te mandado o link, porque vai dar o mesmo, né? Então vai pelo e-mail. Eu mandei o convite pro teu e-mail. Tá? Tá bem, eu vou dar uma olhada ali. Certo, valeu. Qualquer coisa depois volta aí a conversar que a gente vê o que que houve, tá? Muito bem. Então, gente, se vocês não têm mais nenhuma dúvida aí, né, em relação ao nosso calendário, a gente vai adiante, tá? Então, nosso conteúdo da aula de hoje, né, diz respeito aí ao estoque, gestão e controle de estoque. A gente vai ver alguns elementos, né, relacionados a esse controle de estoque. A gente vai ter aqui nessa aula, né, uns cálculos iniciais já que vão aparecer, né, como estoque máximo, estoque mínimo, né. Então, a partir da aula de hoje já começam a surgir, né, alguns cálculos na nossa disciplina, tá? Então, como falei para vocês lá no início, né, tem alguns elementos teóricos, né, alguns outros elementos de cálculo que fazem parte dela, tá? Então, começamos com o conceito de estoque, né? O estoque é todo e qualquer material que a empresa utiliza no seu processo, tá? Seja o processo de produtos ou serviços. E que, de alguma forma, né, vão passar pela empresa. Quando eu quero dizer assim, passar pela empresa, então significa que estoque não é só aquilo que está lá na entrada, né, em termos de matéria-prima, mas todos os materiais que estão transitando nessa organização até o produto final. Lucas, deu certo agora? Legal, Lucas, que bom. Eu achei mesmo que pelo link, como estava dando erro já, não ia dar, né? Então, pelo e-mail ali, eu acho que foi o caminho melhor, mais rápido para a gente resolver, né, Lucas? Valeu aí, obrigado. Então, gente, por isso eu falei, né? Em qualquer momento ali do processo, né, o material é estoque. Até mesmo quando tiver o produto pronto, sim, até mesmo quando tiver o produto pronto, né? Até que ele seja entregue para o cliente, ele está em algum momento, né, diferente dentro do processo, mas ele está estocado, ou seja, está armazenado dentro dessa organização, tá? Bom, conceito, né, do estoque, as principais funções dele, tá? Uma das funções do estoque, né, ou seja, o motivo pelo qual, né, as empresas têm estoque, primeiro deles, atendimento da demanda prevista. Tá? A empresa precisa ter, né, as quantidades de materiais, né, e de produtos necessários para evitar a interrupção do processo produtivo, evitar a falta de materiais, né? A empresa vai ter uma demanda mensal, né? E essa demanda precisa ser atendida para que a empresa consiga entregar, então, no prazo os seus produtos, né? Se tiver interrupção nesse processo, a produção vai parar, né, durante algum tempo, enfim, pode ser minutos, horas, até dias às vezes, né, se a empresa tem essa quebra no fluxo de fornecimento dos materiais, né, e com certeza, né, haverá algum impacto aí, ou em termos de custos, né, ou em termos de atraso na entrega. Pelo menos dois objetivos da produção aí sofrem um abalo em relação a isso, né, porque se atrasou e ficou um dia parado, dois, três, pode impactar custos, no sentido de que a empresa vai tentar fazer horas extras, né, para conseguir superar o atraso e entregar no prazo. Então, ao fazer hora extra, vai aumentar o custo. Então, impacta um objetivo, né, da produção, que é a redução dos custos lá, né. Se a empresa não tentar, né, atingir o prazo para não elevar os custos, ela vai assumir o atraso na entrega. Ao assumir o atraso na entrega, pode haver quebra de confiabilidade, por exemplo, com o cliente, né? Porque
foi acordado um prazo de entrega, a empresa não vai conseguir cumprir por causa dessa situação, né, de desatendimento da demanda prevista. Tá? Outra função do estoque é desenvolver uma proteção física contra faltas e aumentos de preços. Por exemplo, né, é muito comum para nós aqui, principalmente, né, países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, sofrer os impactos do câmbio, né? As alterações cambiais, né, fazem com que exista algum impacto, né, nos preços dos produtos, né, seja no mercado interno ou externo. Sobretudo no externo, né, onde os contratos são feitos em moeda estrangeira, sobretudo dólar, né, ien, né, euro. O que acontece? Como a gente está suscetível, né, aos impactos do câmbio, eventualmente há essa flutuação. Então, hoje eu compro matéria-prima, o dólar está R$ 5. Aí daqui a 15 dias eu vou comprar mais matéria-prima, o dólar está R$ 6. Daqui a mais 15 dias eu vou comprar de novo, o dólar está 7. Ou seja, todos esses aumentos sucessivos vão impactar, né, nos meus custos, que é um dos objetivos da produção. Tá? O estoque, o que ele faz? Ele protege dessas situações, dessas flutuações. Então, se eu vou comprar hoje a 5, daqui a 15 dias eu vou comprar de novo, pode estar 6, e mais 15 dias eu vou comprar de novo, pode estar 7. E, eventualmente, nessas situações, as empresas preferem comprar toda a quantidade do período naquela cotação que eventualmente é considerada mais baixa, para evitar flutuações, né, a mais nesse câmbio. Claro que é uma tentativa, né, e erro isso, mas a empresa tenta se proteger dessas flutuações. Então, é uma proteção, tá? Propiciar também ganhos de descontos em função do volume adquirido. Também o estoque tem essa função, né? Então, surge uma oportunidade, a empresa usa aquela matéria-prima no seu processo produtivo e tem uma, entre aspas, aí, né, promoção. Um fornecedor, né, que está oferecendo algum desconto, alguma vantagem na compra por volume, né, a empresa vai lá e adquire um volume maior, porque sabe que vai utilizar aquela matéria-prima durante o ano, né, durante 6 meses, e acaba fazendo uma aquisição maior, porque vai receber, né, um desconto, ou seja, há um menor impacto dos custos, né, em função dessa compra de volume. Tá? Também é uma outra função do estoque. Bom, a gente já falou, né, que o estoque é todo e qualquer material que transita durante o processo da organização, né? Por isso a gente tem diferentes tipos de estoque, né? Então tem aqui uma classificação dos tipos, tá? A gente tem estoque de matéria-prima, estoque do material que está em processamento, estoque do material semi-acabado, estoque de material acabado, estoque de produtos acabados, tá? Então essa é uma classificação, né, dos diferentes tipos de estoque. Tá? Vejam bem, entre a matéria-prima ter chegado, né, e o produto lá estar pronto na expedição, nós temos, né, estoques intermediários, né, durante a fase, né, de processamento, né, e finalização, semi-finalização do produto. Tá? Isso também são considerados estoques. Aquele material, né, que está lá entre uma máquina e outra, né, numa caixa esperando o processo dentro da produção, aquilo é um estoque, né? É um material que está ali semi-acabado, está em fase de produção. Então, vamos ver as características, né, de cada um desses tipos. O estoque de matéria-prima, né? Então, é os materiais, né, que estão estocados lá sem sofrer qualquer tipo de alteração, serviço, manipulação, processamento, né, ou transformação. Material que chegou do fornecedor, né, e está lá no almoxerifado, por exemplo, é a matéria-prima, tá? E esse é o estoque de matéria-prima, geralmente no almoxerifado de matéria-prima, né, naquele que recebe do fornecedor e é logo estocado sem sofrer qualquer tipo de alteração. Nós temos também os materiais em processamento, né, chamado de estoque dos materiais em processamento, ou seja, eles já saíram do almoxerifado de matéria-prima, né, e já estão circulando no processo produtivo, ou seja, já estão passando por algum processo de transformação, né? Já estão sendo feitas alterações nesse material. E esse material que está em transformação, em processamento, é um estoque de material em processamento. Né? Já agregou algum valor, né, naquele estoque, ou seja, já sofreu alguma alteração. Tá? Isso é importante, gente, porque quando o material passa a sofrer processamento,
se altera também o valor daquele material, né? Então, ele tinha um valor quando ele estava lá no estoque, né, de matéria-prima, o valor que ele chegou do meu fornecedor, né? Mas quando ele entrou na produção e começou a sofrer processamento, né, eu já agreguei ali, né, o custo da mão de obra, já agreguei ali alguma implementação que foi feita naquele material, né, já passa a ter outra característica, outro valor, tá? Claro, né, até chegar a produto acabado, quando está produto acabado tem outro valor ainda, né, já está pronto o produto. A gente tem estoque dos materiais semi-acabados, então são os materiais, né, que lá começaram a ser processados, mas os semi-acabados já passaram por diversos processamentos, né, diversas manipulações e transformações, né, estão quase prontos, né. Então vamos imaginar assim, eu tinha lá no meu estoque uma chapa metálica, eu tinha um cabo, eu tinha uma placa eletrônica, né. Então, eram as minhas matérias-primas. Aí entrou no processo produtivo, eu fiz lá o processamento inicial, né? Coloquei em parafuso, enfim, está em processamento. Mas passou por diversas fases. Coloquei em parafuso uma porca, coloquei a placa eletrônica, coloquei o cabo, enfim, e já está semi-acabado. Ou seja, eu já tenho uma parte de um produto pronto, né? Que preciso integrar com outras partes para chegar no produto acabado. Então, semi-acabado é isso, né? Então, parte de um produto, né? Pronto. E eu tenho os materiais acabados, ou seja, são todos esses conjuntos que ficaram prontos, faltando apenas a integração final, né? Aí eu tenho, por exemplo, né, nesses materiais acabados, eu tenho a porta do carro está pronta, o material acabado, a roda está pronta, o chassi está pronto, né? As partes, componentes do produto estão todas prontas, são os materiais acabados. Falta só o quê? Integrar tudo para se tornar o produto acabado. Tá? Então, o próximo estoque é o estoque de produto acabado, onde a gente tem a integração final de todas as partes, né? O produto está pronto, já foi feito o processo de qualidade, verificação, né? Faz a embalagem do produto para depois o envio, a remessa ao cliente final. Tá? Então são esses tipos, né, de estoques que a gente tem em diferentes fases do processo, desde a entrada até estar o produto pronto para enviar para o mercado consumidor. Pessoal, até aqui como é que está para vocês? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Legal. A Bruna também colocou tranquilo aí no chat. Legal. Eduardo também colocou tranquilo. Felipe. A Tainá, tudo certo. O Lucas também tranquilo. Laura mandou tranquilo. A Renata Farias também mandou tudo certo. Muito bem, gente. Então vamos adiante, tá? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, participem, habilitem o microfone, façam pergunta de vocês, né? Tem o levantar a mão ali que vocês podem clicar para pedir a palavra. Vocês também podem mandar aí pelo chat. A gente vai trabalhando aí os questionamentos de vocês, tá? A participação de vocês é sempre bem-vinda. Thalia também colocou um tranquilo no chat. A Bruna Oliveira também mandou um tranquilo ali no chat. Então tá, gente, vamos adiante. Bom, quando a gente tratou lá, né, dos aspectos e conceitos iniciais nas aulas anteriores, a gente viu o PCP, que tinha um planejamento e controle, né, da produção, né, e em relação aos materiais também, né, tem essa perspectiva aí do planejamento e controle para os materiais, para o estoque, tá? Então, os materiais de estoque, claro, são planejados, são controlados, né, justamente a fim de proteger essa empresa da quebra de fluxo de parada de produção em função da falta de materiais, então eu preciso planejar os materiais que eu necessito, eu preciso controlar, né, esses materiais que estão em estoque, e não só para evitar essas faltas, né, e essas paradas, mas eu também preciso controlar o custo, né, que é um outro aspecto lá dos nossos objetivos, né, daqueles 5 objetivos da produção. Porque se eu comprar estoque demais, em excesso, sem planejamento, pode acontecer de eu ter material parado em estoque, né? Pode obsoletar o material, posso perder aquele material, né? Em função de não utilizar, ter uma situação ou outra, né? Que aquele material possa ser inutilizado. E aí vai virar um custo, né? Uma perda. Né? Então também tenho que observar, planejar e controlar nesse sentido. Tá?
um material que foi comprado a mais e o produto estava sendo descontinuado, né? Então, essa conexão, né, entre as áreas, os departamentos, né, a comunicação, né, o entendimento de que momento de vida tá os produtos, né, isso tudo faz parte do planejamento e controle do estoque, dos materiais, né, isso tudo precisa ser conhecido. Uma das ferramentas, né, utilizadas aí para controlar o fluxo dos materiais, do estoque, daquilo que precisa comprar, do que está faltando, o volume desses materiais dentro do estoque, um deles é o fichário de estoque. Tá? Esse fichário, né, ele pode ser tanto físico quanto eletrônico. Né? Eventualmente, as empresas, uma boa parte delas, né, já usa esse sistema, né, faz esse controle de entrada e saída dos materiais na empresa em várias fases do seu processo, através do fichário eletrônico. Né? Entrou material na empresa, né? O pessoal do recebimento está lá na entrada da empresa, está chegando o fornecedor com uma nota fiscal de entrega lá dos materiais, né? O que acontece no recebimento? Ele vai verificar e já vai dar entrada no sistema, né? Lá no recebimento. Ó, conforme está na ficha aqui, na ficha eletrônica também pode estar lá, né? O produto, o fornecedor, as quantidades que estão entrando, o valor financeiro que consta na nota daqueles materiais, né? Para dar entrada no estoque. Entrou no estoque, a produção pediu material, então o pessoal lá do estoque, né, vai abrir de novo a ficheiro eletrônico e vai colocar lá a saída de tantos, né, materiais para a produção. E aí isso vai sendo feito, esse controle até a saída do material, né, da empresa. Então, nesse sentido, né, existe um controle do fluxo desses materiais. Se está saindo matéria-prima do estoque, do almoxarifado, né, a programação da produção, quando está fazendo os cálculos lá para produzir tantos produtos, ela sabe, né, lá pelo sistema, que já não tem mais aqueles materiais, né, que foram utilizados, porque o pessoal do almoxarifado deu baixa no material que está sendo utilizado. Então, esse controle é muito importante, né, para evitar erros aí, né, para que as outras fases do processo não façam cálculos em cima de valores equivocados. Então, todo mundo precisa estar alinhado, né, e fazendo os registros de forma correta no sistema, tá? Um fichário de estoque é uma ferramenta muito utilizada, tanto eletrônico quanto físico, né? Pequenas empresas, né, ainda usam fichário muitas vezes, né, físico, né? Fazem controle no papel mesmo, né? Pequenas ferragens, por exemplo, né? A gente pode exemplificar assim, né? Vão utilizar muitas vezes o fichário em papel, né? Ou às vezes no Excel, né? Não vão ter um sistema, né, que faz esse controle, né? Mas mesmo empresas pequenas já têm à disposição, né, esse tipo de controle de fichário de estoque e às vezes até aplicativos gratuitos, né, para fazer isso, né, limitados aí a um determinado número, né, de elementos no estoque, né, e aí quando passa daquele número aí precisa pagar, né, uma taxa para aquele aplicativo, né. Então já tem inclusive, né, ferramentas gratuitas para esse controle mínimo, né. Claro que quanto maior a empresa, né, precisa de sistemas mais profissionais, mais robustos, né, para fazer esses controles de estoque. E às vezes são, né, elementos, partes de um sistema todo, complexo e grande, né. A gente vai ter lá o sistema ERP, SAP, DataSul, Cigan, entre outros, né. São sistemas bem complexos, bem completos, né, e dentro dele tem um elemento lá que é o fichário do controle do estoque, né? Entre todas as outras ferramentas robustas que tem lá dentro, são sistemas mais caros para empresas de médio e grande porte, né? Que vão fazer esses controles de uma forma mais apurada, né? Pelo volume, né? De materiais, enfim, e volume financeiro que é movimentado em estoque também, né? Um outro elemento, gente, comum aí para controle de estoque é essa ferramenta chamada curva ABC. Né? A curva ABC, ela surge lá, né, da origem lá do Pareto, né? Vocês já devem ter ouvido falar dele, lá em economia, né? Ele é um economista italiano. Ele notou que na economia existia uma divisão, né, das riquezas. 80% de toda a riqueza do país ficava na mão de 20% das pessoas, né? E 20% da riqueza ficava distribuída entre 80% da população. Ele notou que existia mais ou menos essa divisão, né? E esse princípio de Pareto foi utilizado em outras áreas da gestão. A curva ABC é um exemplo disso, né?
ele faz a valoração dos materiais em estoque por percentuais do valor financeiro, mais ou menos similar como a divisão que o Pareto fez para a economia, né? Só que pode utilizar, né, 3, 4, 5, 6 parâmetros, né, a depender do gestor. A mais comum, e o nome da ferramenta é ABC, porque divide em 3 percentuais, né, em 3 conjuntos de importância dos materiais. Tá? Então, as classes da curva ABC para gestão dos materiais e estoque. Vai significar que eu vou ter materiais no meu estoque de classe A, materiais que vão ser considerados classe B e materiais que vão ser classificados como classe C. Tá? Então, de tudo que eu tenho em estoque, alguns vão ser classe A. O que são os elementos, né, de estoque classe A? São os de maior importância, né, de maior valor, de maior quantidade. No nosso caso aqui, a gente vai considerar sempre o valor financeiro nesse sentido, tá? Classe A são aqueles que vão ser de maior valor financeiro. Quando a gente parte do princípio do Pareto, os classe A são de maior valor financeiro. Em geral, esses são mais controlados e a empresa tem menor quantidade, né? Ele causa um maior impacto, né? Ela controla mais isso, eles têm menos quantidade, mas são de maior valor financeiro. Por exemplo, uma empresa que produz geradores. O que vai ser a matéria-prima lá de classe A? O motor, né? Porque ele é o mais caro. O gerador custa, né, 300, 500 mil reais. O motor daqui a pouco custa 100 mil, né? Então, esse é um classe A, de maior importância, de maior valor financeiro. Classe B são os itens, né, com importância, né, intermediária, ou seja, o valor dele, né, financeiro pode ser intermediário. As carenagens, né, do nosso gerador, por exemplo, né. Quais vão ser os elementos do estoque de classe C? Pegando o mesmo produto de novo, né, o gerador, classe C vão ser os de menor importância em termos de valor financeiro. Então, porca, arruela, parafuso, né, são centavos, né, são os de classe C. Eles têm menor importância financeira, né, mas o volume que tem, às vezes, é proporcionalmente inverso, né. Classe C é de menor valor financeiro, mas eu posso ter maior volume dele no meu estoque, né. Então, se eu tiver 1.000 parafusos de 1 centavo, né, necessário ao meu processo produtivo, o impacto financeiro é menor, né, mas tem maior volume. O classe A, o motor, por exemplo, do gerador, né, eu vou ter, preciso de produzir, né, naquele mês, né, 5 projetos lá de gerador, eu vou ter 5 motores, né, porque é 100 mil cada motor, né, imagina, se eu tenho 5, eu tenho 500 mil em matéria-prima de motor, né, para a classe A, por exemplo. Então, essa classificação vai em função do valor financeiro, né, esse valor financeiro, claro, relacionado ao impacto, né, da quantidade desse item no estoque da empresa, certo? Dei o exemplo do gerador, mas se enquadra para qualquer empresa, né? Qualquer empresa pode fazer essa classificação ABC. Reforço aqui de novo, gente, que ABC é um conceito, né? Que pode ser, enfim, adequado pelo gestor, né, do estoque. Ele pode criar uma classificação a mais, né? Pode ser ABCD, ABCDE. Então, a ferramenta ela é flexível nesse sentido. As empresas podem alterar, né? A gente vai trabalhar aqui na nossa teoria, né, com o clássico, né, a ferramenta clássica, A, B, C. Mas a gente precisa saber que na vida prática, né, lá nas empresas, a classificação pode se alterar de acordo com o desejo, né, e a necessidade dos gestores de estoque. Como já falamos, né, a origem vem disso, né, da clássica divisão 80-20 lá do Pareto, né, aquele economista italiano que verificou, né, essa divisão. Isso aplicado nas empresas, né, veio a trazer essa significação, que 80% das receitas da empresa vem de 20% das ofertas. Ou seja, né, essa classificação, essa divisão, né, em percentuais em função do valor agregado que cada elemento do processo tem. No nosso caso, o nosso elemento de maior valor agregado, no exemplo que a gente deu, era o motor lá do nosso gerador, né? Então, 80%, né, do preço do produto, entre aspas, aí, viria, né, daquele elemento de maior valor agregado. Por isso, na classificação ABC,
a prioridade, né, em termos de valor financeiro, né, que a gente vai ter uma atenção redobrada, né, no controle do estoque, né, para evitar perdas, está nos itens de classe A, né. Esse talvez a gente vá fazer o inventário dele, né, todos os meses, né, porque qualquer perda, né, desse produto traz um impacto financeiro enorme na empresa. E itens de classe B e classe C, talvez a gente tenha outra periodicidade para fazer inventário, por exemplo, porque a perda, né, causa um impacto mínimo, né, por exemplo, classe C, né, parafusos, porcas, arruelas, né, tem um valor mínimo, né, tem um grande volume, mas um valor mínimo, então talvez a gente vá fazer, né, o processo de inventário em outro prazo, distinto dos classe A, né, então isso também faz parte do processo de gestão, né, pode impactar as decisões nesse sentido também, tá, em termos de inventários. Então está aqui a nossa tabela, né, onde a gente vai considerar, então, os itens de classe A, tá, representando 80% do valor financeiro do estoque. Eu dei exemplo aqui do gerador, né, que é um item só, né, mas eu posso ter classificado dentro da classe A os itens que têm maior valor e que alcançam até 80%. Então, posso ter 3 itens, por exemplo, na classe A, sim. Os 3 somados representam 80% do valor financeiro do estoque, tá? Na classe B, eles representam 15% do valor do estoque, valor financeiro. Na classe C, 5% do valor do estoque. Tá? Bom, se eles têm um valor financeiro, eles têm, claro, também uma quantidade, né, desses itens no estoque. Como eu falei para vocês, em geral, né, esses itens que são os mais caros, a empresa vai ter uma quantidade menor deles no estoque, né? E justamente, né, a empresa, né, vai empenhar muitos recursos financeiros, né? Então ela precisa estabelecer um limite, né, e ter, né, esse controle bem realizado, né? Porque se a empresa vai fazer, no exemplo do gerador de novo, né, 5 geradores no mês, não tem por que ter 50 motores de gerador que custa 100 mil cada um, né? É um impacto financeiro gigantesco, né? A empresa não vai fazer estoque para o futuro, né? Desses itens mais caros, a fazer estoque para o que ela precisa para aquele momento, né, para um mês, 2 no máximo ali, né, a depender da situação, é claro, né, tá? Os itens da classe B, que são 15% do valor financeiro, a empresa já tem mais quantidade no seu estoque, representam em quantidade 30%. E os itens que custam, né, em termos de estoque, né, um valor até 5% do total do estoque, a empresa pode ter, né, até a metade do seu estoque nesses materiais em termos de quantidade, tá? Porque o impacto financeiro deles é muito pequeno, né? E, em geral, são itens utilizados em maior volume, às vezes, nos produtos, tá? Muito bem. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos de classificação na sequência, tá? Da curva ABC. Como a gente falou, a curva ABC é uma ferramenta que classifica por ordem, né, de importância financeira e de quantidade os elementos que a empresa tem no estoque, os materiais que ela tem em estoque, tá? Então, a curva ABC, ela se obtém através dessa ordenação. Então, eu preciso classificar, né, para visualizar de forma clara quem são os itens A, quem são os B e quem são os C dentro do meu estoque, tá? Então, relembrando, itens classe A são os mais caros, eles devem ser minimizados em termos de quantidade dentro do estoque, né? Justamente pelo impacto financeiro que causam, tá? Os itens B, eles podem ser encomendados em quantidades mais ou menos menores, porque são itens intermediários, né? Causam impacto dentro do estoque, mas é intermediário, né? E os itens C são aqueles que custam menos, né? São não tão importantes justamente por causa do impacto de custo, né? Mas, em termos de importância relativa a valor financeiro, tá? Porque em termos de produção, de fabricação do produto, todos os itens são importantes, né? Porque se faltar um parafuso, o produto está incompleto, inacabado, né? Para ir para o cliente final. Em termos de produção, então, tudo é importante. Então, essa importância que a gente fala aqui dos itens da classificação ABC é uma importância relativa. Relativa ao quê? Relativa ao valor financeiro, tá? Então, quando a gente fala, o item A é mais importante do que o item C, é uma importância relativa ao valor financeiro, tá? E, geralmente, o item C, então, é aquele de menor impacto financeiro, menos importante financeiramente falando
no impacto que causa no estoque. Até aqui, gente, tranquilo? Esses conceitos aí da curva ABC, antes da gente ver o exemplo. Bruna colocou ali que sim no chat. O Eduardo também colocou de boa. A Milena colocou sim. Rosana também colocou sim. Lucas, tudo certo. Juliana também. Letícia, Marcos. Aslen também. Ok, gente. Qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, participem, tá? Não deixem passar. Então, a gente vamos ver aqui um exemplo da aplicação da ferramenta da curva ABC. Relembro aqui que esse vídeo, né, é gravado e os materiais, né, esses slides também vão ser disponibilizados todos para vocês ali no mural do Classroom, tá? Se alguém está preocupado, né, em copiar, enfim, esses materiais são todos ali depois disponíveis, tá? Vão aparecer diversas tabelas agora, né, para vocês verem. Então aqui, gente, temos um exemplo, né, de ordenação de uma tabela para cálculo da curva ABC, tá? Então aqui são os elementos, tá? A fim de serem ordenados. Então nós temos aqui na primeira coluna os materiais, tá? Nesse caso aqui são 10 materiais nesse estoque, tá? Eles estão elencados com código material 1 até material forma de fazer os seus cálculos, tem empresa que usa código, cada empresa usa os seus códigos, né? Tem empresa que tem códigos somente numéricos, códigos somente alfabéticos, códigos alfanuméricos, né? Letras e números, né? Cada empresa, então, tem os seus códigos de materiais, tá? Leandro levantou a mão, quer falar, Leandro? Não foi por engano, desculpe. Ah, tá, tranquilo. Que apareceu aqui o levantar a mão. Às vezes quem está pelo celular é pertinho ali, né? A gente vai passar o touch ali, acaba tocando ele ativo. Então, gente, primeira coluna, os códigos, tá? Na segunda coluna, está o valor financeiro de cada item, de cada unidade daquele material, tá? Então, material 1, tá? Código material 1. Cada material daquele ali custa R$ 2,50. Então, digamos que esse material 1 aqui fosse uma placa metálica lá na empresa, né? Cada placa metálica custa R$ 2,50, tá? Se eu tiver, como está aqui na terceira coluna, 25 mil quantidades, né, desse material, quanto que eu tenho desse material em estoque? R$ 2,50 cada um, 25 mil itens desse no estoque, 2,50 vezes 25 mil, dá R$ 62.500, né, desse material no meu estoque. Então, nesse primeiro passo aqui, nós temos o código dos materiais, o valor unitário de cada material, nós temos o valor a quantidade de cada material desse no estoque, a multiplicação do valor pela quantidade que tem me dá o total, né, desse item no estoque, certo? Próximo passo. Agora que a gente já sabe quanto vale cada item no estoque, quanto vale o total daquele material no estoque, né, fica só a coluna do valor total, tá? As outras duas então ficam suprimidas. Fica o código dos materiais, material 1 até a 10, e o valor total, né, deles no estoque, né? Então tinha material lá para um ano de cada um deles, né, o valor da demanda anual. Então eu tenho o valor financeiro de cada um deles no estoque, certo? Próximo passo. A gente ordena esses materiais na coluna 3 por ordem do maior valor no estoque até o menor, tá? Antes estava ali, né, material 1 até material 10, né? Agora veja que mudou toda a sequência, né? Porque ficou lá em primeiro o material 6, é o material mais caro, né? 798 mil, então ele fica no topo. Depois vem o material 7, que era o segundo mais caro, 548.250. Então a gente ordena do maior até o menor em termos de valor no estoque, tá? E é claro que o código, né, acompanha o valor, né? Na próxima coluna, a gente vê o valor da demanda acumulada, tá?
Como se chega a esse valor da demanda acumulada, né? Então a gente vai ver, na verdade, quanto fica no final esse estoque lá na última linha. Para isso, primeiro, na demanda acumulada, como não tem nenhum valor a acumular antes, né? Só repete o primeiro valor, né? 798 mil, repete aqui 798 mil. Mas esse material mais o segundo mais caro, que é o 548.250, somados os dois, chega a 1.346.250. Esses dois materiais acumulados com o terceiro mais caro, mais 525 mil, chega a 1.871.250. Então a gente vai fazendo, né, essa soma, né, sempre com a linha posterior, né? Acumulado 1.871.250, qual é o quarto item mais caro? Soma ele, acha o próximo valor acumulado e vai fazendo isso, né, até o final, até chegar lá e descobrir o total acumulado, né? 3.239.750, certo? Assim que a gente chegou, né, no valor total acumulado desse estoque, tá, de todos os itens. É a última linha lá, certo? Muito bem. Coluna 4, né? A gente fez aquele passo anterior. Então, a gente fez o acumulado, chegando lá no final, nos 3.239.750, né? Agora, o próximo passo é chegar na representação percentual, né, desses itens. Como é que a gente chega na representação percentual desses itens? Aqui, no caso, nós vamos utilizar a fórmula demanda acumulada pela demanda acumulada total, vezes 100 para achar o percentual. Então, qual é a demanda acumulada do material 6? 798 mil, né? A gente vai dividir pela demanda total acumulada, 3.239.750. Dividiu um pelo outro, deu um percentual, multiplica esse percentual por 100. Então, 798 divididos pelo valor total acumulado, vezes 100, deu 25%. E a gente vai fazendo isso item por item. 1.346.250 do material 7, né? Divido pelo total, vezes 100, deu 42%. Pega o material 2, né? Que é a terceira linha, 1.871.250. Divide pelo total, vezes 100, 58%. E vai, então, calculando o percentual de cada item acumulado, tá? Feito este cálculo, nós vamos fazer a classificação ABC, porque nós fizemos, né, o cálculo do percentual de cada item acumulado. Agora a gente sabe que os itens A, classe A, eles são classificados até 80%. Lembram disso? Classe A, 80% do valor do estoque. Então, os itens que vão classificados até 80%, ou seja, de 25 até 73 está dentro dos 80%? Tá. São os 3 itens mais caros, né? Então, esses 3 itens que estão no intervalo de 0 até 80 são classe A. Por isso eles estão classificados aqui, né? Então, 25 está dentro de 80%? Tá, né? 42 está dentro de 80%? Tá. 58 está dentro de 80%? Tá. 73% está dentro de 80%? Tá. É tudo classe A, então. Os itens classe B são aqueles itens, né, que representam 15% do valor do estoque. Ou seja, se até 80% é classe A, de 80 mais 15 é classe B. Ou seja, de 80 até 95%. É isso que acontece aqui nessa classificação dos itens B, né? Então, do intervalo que vai ali 81 até 95, vão ser classe B. Ou seja, aqueles 15% que a gente falou, né, lá na tabela, tá? Então, de 80 mais 15 até 95. Então, 86 está entre 80 e 95, tá, é classe B. 90 está entre 80 e 95, tá, então é classe B. 93 está entre 80 e 95, então é classe B. Então, esses 3 itens classe B são classe B porque eles estão naquela faixa de 15%, né? De 80 mais 15%, ou seja, até 95 itens classe B. O restante, claro, ficou fácil agora, né? O que tiver acima de 95%, aqueles 5% restantes, né? Ou seja, de 95% até 100%, vai dar 5%, vão ser os classe C. Então, aqui, 96 está entre 95 e 100, 98 entre 95 e 100, e 100, né, claro, entre 95 e 100, são os 3 últimos itens classe C, da classificação ABC, tá?
Claro, gente, a gente está utilizando aqui a divisão clássica, né, da curva ABC, classificação 80, 15 e 5. Tá? Lembrem que eu comentei com vocês que lá na vida prática, né, lá na empresa, o gestor do estoque pode usar outra divisão de classe, né? Pode fazer A, B, C, D, e aí essa divisão percentual, né, vai ser diferente dessa. A gente está usando a teoria, né, clássica aqui, tá? Entendido, gente? Tranquilo aqui? Bruna colocou sim. A princípio, sim. Legal. A Aslen também colocou ok no chat. Rosana, Eduarda, o Marcos, a Renata. Tranquilo. Muito bem, gente. Bruna também colocou entendido. Certo, legal. Então, a curva ABC, né, tem todos esses princípios que a gente viu, né? Nós vamos encontrar, é claro, né, nas nossas atividades avaliativas, lá no Moodle ou na prova, né, bastante elementos sobre a teoria a respeito da curva ABC, né, de uma forma a ter questões sobre esse conteúdo, tá? A gente vai ter mais cálculos, né, vai ser do estoque máximo, estoque mínimo, por exemplo, que a gente vai ver agora na sequência. Então, a gente vamos ver os outros métodos de controle de estoque, tá? O sistema duas gavetas, o sistema de máximos e mínimos, o sistema de reposições periódicas e o planejamento das necessidades materiais, né? Hoje ainda, né, a gente vai ver o sistema duas gavetas e os máximos e mínimos, né? Aí fica para a próxima aula a reposição periódica e planejamento de necessidades materiais, tá? Como é que funciona o sistema duas gavetas? Então, vamos, né, mentalizar aí realmente duas gavetas, né? Então, vamos pensar gaveta A e gaveta B, tá? Um controle, como se fosse um controle físico mesmo, tá? Então, na gaveta A, o que eu vou estar lá, né, de material dentro da gaveta A, né? Fica o material de atendimento, né, normal, né? Vem uma solicitação de material para produção, né? Eu vou abrir a gaveta A e vou entregar para o processo produtivo, né, esse material de consumo, né, da produção do dia a dia, do cotidiano, tá? Essa é a minha gaveta A. A minha gaveta B, né, é meu material reserva, meu estoque reserva daquele mesmo material. Então, eu tenho na gaveta A ali parafusos tamanho M3x10. Na gaveta B, eu vou ter também parafusos tamanho M3x10. Só que na gaveta A, eu tenho lá, né, 10 mil parafusos. Na gaveta B, eu tenho 500, que é a minha reserva. Então, eu estou consumindo a gaveta A e entregando para a produção. Acabou a gaveta A. A produção vai pedir mais. Eu vou usar minha reserva da gaveta B, mas quando acabou a gaveta A, o que eu fiz? Já emiti necessidade de material. O PCP vai emitir, então, necessidade de compra daqueles parafusos. Porque enquanto está consumindo a reserva ali, né, a produção não para, né, e já está vindo, já está chegando mais material para repor a gaveta A. Então, essa lógica, né, sistema de duas gavetas, né, que era utilizado muito antigamente, né, de forma física, assim, né, realmente agora, né, a gente já encontra isso dentro do sistema, né, o sistema faz esse controle, né, tem uma quantidade de reserva e uma quantidade de consumo, né, e quando chega naquela quantidade de reserva, o sistema automaticamente emite, né, lá para o perfil dos compradores do setor de compras, né, já recebe um pop-up na tela, um e-mail automático, né, avisando material tal está entrando na quantidade de reserva. Ele já sabe que tem que emitir pedido de compra para o fornecedor para receber no prazo os materiais e completar a produção de forma automática já via sistema, né? Mas isso vem da onde? Daquela ideia das duas gavetas que existiam antigamente, né, para controlar o estoque e evitar faltas nas organizações, né? Então ele permanece com esse nome, né, de sistema de duas gavetas, como se tivesse realmente gavetas, né? Mas é tudo controlado pelo sistema, né? Mas a lógica é a mesma, tá? Bom, sistema de máximos e mínimos, né? É um cálculo feito seguindo essa lógica, só que agora, né, esse cálculo é feito dentro do sistema diretamente, tá? Então, o sistema de máximos e mínimos,
né, ele consiste aí em determinar qual seria o volume máximo a ter daquele material no estoque, né, e qual seria o valor, o volume mínimo daquele material no estoque. E claro, o estoque precisa oscilar entre o máximo e o mínimo, né, dentro daquela perspectiva de que, né, se a gente tiver a quantidade menor que o mínimo, eu posso ter interrupção do processo. Vai impactar meus 5 objetivos da produção. Se eu tiver uma quantidade, um volume maior do que o máximo, eu vou impactar meus custos, né? Eu vou levar os custos em material em estoque, então vou impactar meus objetivos de produção. Então tem 2 linhas de corte, na verdade, né? Dos materiais que devem estar oscilando entre esses valores máximos e mínimos, né? Somente para mim não sofrer os impactos, né, de ter, né, mais do que necessário ou menos do que o necessário. O sistema, então, de máximos e mínimos, né, a gente tem um estoque mínimo, que é representado pela sigla EMIN ou ES, tá? EMIN, estoque mínimo, ou ES, né, representando que o estoque mínimo é o estoque de segurança, né, o valor mínimo de segurança, tá? Então, o valor mínimo que tem que ter para cada item, né, para que não haja atraso, parada de produção. A fórmula de cálculo do estoque mínimo e estoque de segurança é o consumo médio daquele material vezes o fator K. Tá? Esse fator K, nos nossos exercícios aqui, ele é sempre atribuído, né? É um valor sempre dado, né, no exercício. Na vida prática, lá na empresa, né, ela atribui, o gestor do estoque, enfim, né, atribui qual é o fator, né, de segurança para aquele material, né, um percentual de segurança, tá? E o consumo médio, é claro, né, é um cálculo obtido, né? Então a empresa verifica quanto ela consome na média daquele material e tem lá o cálculo do consumo médio, que vai multiplicar por esse fator para achar o estoque mínimo, o estoque de segurança, tá? O estoque máximo, então é aquela quantidade máxima que a empresa vai ter em estoque, né, cuidando para não, então, ultrapassar desse valor máximo, para não ter os impactos, né, de custos negativos, né, o custo de material parado em estoque. Então tem que ter um valor máximo calculado para cada material também, né. A fórmula do estoque máximo vai ser o consumo médio, né, daquele material mais o seu estoque de segurança. Esse vai ser o valor máximo, né, em quantidade, estoque máximo dos materiais, tá? Então vamos ver aqui, gente, um exemplo prático, tá? Essa empresa aqui, vamos ver o estoque máximo e mínimo, sendo que para esse material, né, o fator K de segurança é 10%, tá? Então nós temos aqui um histórico de consumo, né? São quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5 meses, de novembro a março. A empresa tem um consumo mensal, né, em litros dessa matéria-prima. Novembro consumiu lá 88 litros dessa matéria-prima, dezembro 80, janeiro 105, fevereiro 110, em março 97 litros. Nesse período, nesses 5 meses, somados, né, esses valores, consumiu no total 470 litros em 5 meses. Então, 470 litros dividido por 5 dá uma média de consumo, né? Consumo médio de 94 litros. Então, aqui a gente tem nosso consumo médio, né? O consumo médio vai ser importante para os nossos cálculos de estoque mínimo e estoque máximo. Então, assim que a gente achou a média, tá? O valor médio pode ser dado direto no enunciado do exercício, ou a gente, então, faz a média, né? Somando os valores consumidos, dividido pela quantidade de períodos, né? Então, o que a gente fez? Somamos, deu 470, dividimos pelos 5 meses, para achar a média, né, do consumo 94. De momento, o que a gente precisa para estoque máximo e estoque mínimo é achar o consumo médio, né, e aplicar o fator de segurança de 10%. Mas já aqui nesse exemplo, aparece o tempo de reposição. E também, para tempo de reposição, a gente precisa de uma média, né, para depois, para cálculos futuros. Então já é importante a gente compreender isso, né. Cada vez que a empresa faz uma compra, né, o fornecedor leva um tempo para fazer a entrega do material, tá? Então, aqui no mês de novembro, por exemplo, a empresa comprou lá os 78 litros e o fornecedor levou 13 dias para repor. No mês de dezembro, a empresa comprou 80 litros e o fornecedor levou 15 dias para repor. Então, a cada compra,
o fornecedor ou os fornecedores, né, levam um período de tempo para fazer a entrega. A gente também precisa fazer uma média, né, para achar ali o tempo de reposição médio desse material no estoque. Então, o tempo de reposição a gente vai usar num cálculo futuro ainda, né? Para hoje a gente precisa o consumo médio, né, que é importante, tá? Até aqui, gente, tranquilo? Alguma pergunta? Eu tenho. Sim. Ali para achar o tempo de reposição, a média é da mesma forma para achar o, o da primeira parte ali que soma e depois divide pelos meses? Isso, o princípio da média é sempre esse, né? Então, eu tenho lá uma certa quantidade de coisas, né? Num período, a quantidade de períodos é o valor que eu vou usar para dividir, né? O total somado, tá? Que nem a média da nota de vocês, né? Eu tenho 2 elementos, né? Para achar a média, eu divido por 2. Se eu tivesse 3 elementos, para achar a média, eu dividiria por 3. Se eu tivesse 5 elementos, né? Eu dividiria por 5. Se eu tivesse na média lá N1, N2, N3, N4, N5, né? Para achar a média, eu tenho que dividir por 5. Aqui, exatamente a mesma coisa, né? Independente se seja consumo, seja tempo de reposição, o princípio de se fazer uma média, né, é o mesmo, tá? Eu tenho ali 5 períodos diferentes e o fornecedor levou tempos diferentes, né, em cada período. Então, eu vou somar todos os períodos e dividir por 5, né, para achar a média de tempo de reposição dentro desse período. Se fosse 10 meses, dividiria por 10. Se fosse 7, dividiria por 7 meses. Tá? Então, o número de períodos, né, ou de elementos, eu uso para dividir, para achar sempre a média. Tá, Leandro? Te ajudei? Obrigadão, valeu, isso aí. Certo? Valeu. Muito bem, gente. Participem, né? Façam perguntas, façam que nem o Leandro. Tragam sua pergunta, sua dúvida. Às vezes, né, gente, quando a gente faz uma pergunta, não é só a nossa dúvida que a gente está tirando, daqui a pouco tem um outro colega que está mais tímido, né? Tem vergonha de perguntar. Quando a gente pergunta, a gente também está ajudando os demais. Eu agradeço aí a participação do Leandro aí. É sempre muito bem-vinda. Então, gente, primeiro passo aí, para a gente fazer o cálculo, né? A gente achou as médias, né? Achamos o consumo médio, que é importante aí para o nosso cálculo de estoque máximo e estoque mínimo, né? Os 470 litros, que a gente somou, né? O consumo de cada mês e dividiu pelos 5 meses, achamos a média de 94 litros. O tempo de reposição, a gente fez a mesma técnica, né? A gente somou ali os tempos de cada mês e dividiu pelo número de meses, né? Achou 18,8 dias de tempo de reposição. E esse tempo de reposição ainda não é utilizado aqui, né? No estoque máximo e mínimo, mas a gente vai usar depois mais adiante. Então, entender esse conceito e como achar o tempo de reposição é importante. Segundo passo, agora o cálculo do estoque de segurança, né, para esse caso, da empresa que tem aquele consumo de 5 meses, né, em litros de um determinado elemento do seu estoque, né. Então, a fórmula do estoque de segurança, estoque mínimo, é o consumo médio vezes o fator de segurança, né. Consumo médio a gente encontrou ali, 94. O fator de segurança foi dado ali no enunciado, né, era 10%. Então, 10% de 94, cálculo simples aí, né? Nossa calculadora, nós chegamos a um estoque de segurança de 9,4 litros desse insumo, né? Dessa matéria-prima, né? Então, essa é a quantidade mínima que a empresa deve ter em estoque, né? Desse material, para que ela não tenha falta, né? Nem descontinuidade do processo produtivo, tá? O próximo passo é o estoque máximo. Fórmula do estoque máximo, como a gente viu, é o consumo médio mais o estoque de segurança que foi calculado. Consumo médio, a gente viu lá, alcançamos os 94, né? Mais o estoque de segurança que foi calculado, 9,4. A soma dos dois dá um estoque máximo de 103,4 litros. Ou seja, é o limite máximo que a empresa deve manter no estoque, né? Justamente para não ter impactos negativos de custo deste material no estoque. Fica claro aqui que, para cada material que a empresa tiver no estoque, ela vai ter, né, máximo e mínimo para cada um. Tá? Tranquilo, gente? Tudo entendido?
Alguma dúvida antes da gente fazer o nosso intervalo? Cálculo do estoque máximo, mínimo, como achar as médias, a curva ABC, aqueles conceitos lá de estoque de materiais, material em processo, matéria-prima, produto acabado, produto semi-acabado. Ficou tudo tranquilo, gente? A Raquel colocou tranquilo, o Eduardo também, a Bruna também tudo tranquilo por enquanto, a Laura tranquilo, Luísa colocou tudo certo, o Marcos colocou tudo certo, a Lara colocou um sim ali, a Rosana também, o Lucas colocou tranquilo. Legal, gente. Então, estando tudo tranquilo, né? Nenhuma dúvida, vamos fazer o nosso intervalo então de 15 minutos. É um respiro, né? Para vocês. Tomar um café, fazer um lanche. Na volta do intervalo, eu abro as nossas chamadas, chamo nominalmente, vocês respondem para a presença. Depois da chamada, a gente vai ter exercícios no Classroom sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver, né? Então, vai ter alguns exercícios teóricos, outros exercícios de cálculo já, né? Porque a gente viu que tem algumas fórmulas aqui, para vocês exercitarem, né? Tendo dúvidas, a gente está conectado ao vivo, para vocês perguntarem, né? Caso tenha um problema ali na hora da solução desses exercícios. Tá, gente? Estou no meu aqui 10h20, voltamos 10h35 do nosso intervalo. Ninguém precisa desconectar, até o ideal que não desconecte, né? Para não ter problema aí de voltar, né? Depois que a gente começou a chamada, né? Tá? Então, 10h35, voltamos no nosso intervalo. Primeira coisa, depois do intervalo, chamada. Depois da chamada, os nossos exercícios, tá? Eu só fecho o microfone e a câmera e abro de novo nesse horário de retorno. Certo, gente? Até daqui a pouquinho.